Ei, você? Eu? Sim, você mesmo. Tá com tédio? Sim. Que tal jogar um jogo de tabuleiro? Jogo de tabuleiro, como damas, xadrez, war? Sim, mas esses são os clássicos. Você já ouviu falar dos jogos de tabuleiro modernos? Jogos de tabuleiro modernos? Jogos de tabuleiros modernos, também popularmente chamados de board games, têm aparecido cada vez mais na casa das famílias brasileiras, ajudando-as a enfrentar o tédio, preenchendo as estantes das salas com caixas e mais caixas coloridas e diversas. Todo mundo sabe o que é um jogo de tabuleiro, mas de onde surgiu esse conceito de jogo moderno? Bom, antes de entrarmos na modernidade, vamos passear um pouquinho na história. Acho que você se lembra dos jogos de tabuleiros de quando éramos crianças, não é? Jogo da Vida, Banco Imobiliário, Detetive e War eram os mais famosos e a grande maioria das crianças e adolescentes no Brasil tiveram experiências lúdicas com eles nas décadas de 80 e 90. Mas, na verdade, esses jogos são bem mais antigos em seus países de origem. O Banco Imobiliário, por exemplo, foi lançado em 1935 nos Estados Unidos, com o nome de Monopoly. O Detetive foi lançado em 1949 na Inglaterra, com o nome de Clue. E o War foi lançado em 1969 na França, com o nome de Risk. Isso sem contar que xadrez, damas e gamão são jogos muito mais antigos. Por exemplo, segundo pesquisas históricas, o xadrez teria sua possível origem na China, no século III a.C., e através dos séculos foi se tornando conhecido pelos povos e pelo mundo, sendo amplamente difundido pela Europa em 1475. E o jogo de damas é ainda mais antigo, sendo provavelmente um jogo mesopotâmico datado de 3000 a.C. E você sabia que ele teve seu nome rebatizado justamente por ser jogado por mulheres? Pois na Idade Média, o jogo de damas se popularizou entre as damas por terem regras mais simples que o xadrez, e pelo fato do próprio xadrez ser considerado como um jogo da aristocracia masculina. Nossa, quantos jogos diferentes, não é? Acredite, você ainda não viu nada. Existem uma infinidade de jogos de tabuleiro que sequer sabemos que existem. No site americano BoardGameGeek.com, o maior site de informações sobre jogos do mundo, existem cadastrados quase 131 mil jogos de tabuleiro, catalogados através da história da humanidade. É um verdadeiro universo de jogos que utilizam tabuleiros, cartas, miniaturas, papel e caneta, jogos de guerra e tudo quanto é tipo. E se você quiser pesquisar sobre jogos na nossa própria querida língua portuguesa, temos o site brasileiro ludopedia.com.br, que segue os mesmos padrões do site americano e é uma verdadeira enciclopédia sobre o assunto. Pense num jogo? Pensou? Muito provavelmente todas as informações sobre esse jogo estarão lá para você consultar. Assim, como existe pelo menos um livro que agrada a cada pessoa no mundo, existem também jogos para todos os gostos. O lúdico é inerente ao ser humano, e não só ao ser humano. Segundo o escritor holandês Johan Huizinga, em seu livro Homo Ludens, até os animais jogam e brincam. O brincar faz parte do fôlego da vida, e num jogo isso vem acompanhado de regras, arte, matemática e mecânicas. Mecânicas? Como assim? Para saber mais sobre isso, vamos conversar com uma autoridade no assunto, que já trabalhou de perto com jogos modernos. Estamos aqui com Daniel Portugal, habita aqui em nossa cidade e é uma das pessoas mais capacitadas para falar de board games. É um prazer estar com você aqui, é sempre um prazer muito grande falar sobre essa paixão que a gente tem, né, que são os jogos. Daniel, onde é que surgiu esse termo board games? Olha, são jogos de mesa, né, e mais ou menos, não existe uma data certa, mas de 2000 e pouquinho para cá, começou-se a usar a denominação jogos de tabuleiro modernos, que são esses jogos onde não existe uma eliminação de jogador. Quando a gente pensa em jogos, pensa muito, por exemplo, no War, é um jogo referência para muita gente. Tinha aquela coisa de eliminação de jogadores. Então, o jogo moderno
é uma releitura de tudo isso, se investiu mais no formato dos jogos, nas mecânicas, para que ele seja mais balanceado, mais agradável. São jogos muito bonitos à mesa e que tiraram essa coisa da eliminação do jogador, como eu já falei, e ficaram jogos mais inteligentes, que envolvem mais as pessoas, assim, de um modo geral. E sobre diversidade, existem diferentes tipos de jogos? Os mais diferentes jogos, as mais diferentes mecânicas. Existem dois grupos que surgem mais recentemente, é o que nós chamamos de Eurogames e os Amerigames, ou Ameritrash. Eu não gosto desse termo, né? Fica um pouco pejorativo, trash. Mas os Eurogames é uma família que envolve jogos que a temática não é tão importante, mas ali você vai administrar recursos, você vai trabalhar bastante o raciocínio lógico, a previsão do que vai acontecer no futuro, ações, né? E os Amerigames são jogos mais, às vezes, de combate, de dungeons, que são os calabouços, de rolagem de dados. Esses jogos têm a sorte ainda um pouco mais elevada. Outra característica, para finalizar esse ponto, é que os Eurogames, deixaram um pouco essa sorte de lado. Não é mais você rolar um dado e andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casinhas. E o outro joga, quem tiver mais sorte vence. Isso praticamente foi deixado de lado para que surjam outras formas de jogar, outras mecânicas e tudo mais. Mais mentais, puxando mais para o lado do raciocínio. Do raciocínio, exatamente. E sobre mecânicas, existem mecânicas diferenciadas, não é isso? Isso. Tem jogos que vão... por exemplo, hoje em dia você tem jogos em tempo real, que todos precisam agir, às vezes de modo cooperativo, para rapidamente escapar de um shopping, montar alguma coisa rápida. Então são jogos que trabalham a habilidade motora. Já outros vão tratar bastante desse raciocínio lógico e previsibilidade, né? Sua capacidade de ver o que vai acontecer lá na frente. As diferentes mecânicas, as mais usadas, são colocações de trabalhadores. Maioria de jogos, muitos jogos, você tem os seus meeples, né? Que são as suas pecinhas de jogador, e onde o local que você escolhe colocá-lo, você vai realizar uma diferente ação. Isso é o que nós chamamos de alocação de trabalhadores. Às vezes são dados. Existem mecânicas de blefe, de testar a sua sorte, de você tentar abrir várias cartas e não estourar o seu limite, arriscando um pouco essa questão da sorte. A alocação de trabalhadores, o controle de área, né? Você dominar um local e continuar defendendo aquele local até o final do jogo. Duas últimas. Existe a mecânica de colecionar itens e a mecânica do pick-up and delivery, né? Colecionar itens e fazer a entrega em algum lugar. São algumas das principais mecânicas, né? Interessante. Você já trabalhou numa luderia, não é isso? Exatamente. O que é uma luderia? Pronto, luderia é um espaço que cada vez está ficando mais popularizado. Em poucas palavras, é um espaço onde você encontra os jogos. As luderias têm acervos que vão de 100 jogos até a mais de 1000 jogos. Aqui nós temos uma luderia muito grande aqui em Natal, por exemplo. E é um espaço onde as pessoas podem ir para jogar, para comprar e para alugar jogos. Normalmente eles têm tutores, eles precisam ter ajudantes, tutores especializados a ensinar o jogo na mesma hora. Serve para a pessoa que nunca jogou, para um jogador esporádico e para jogadores mais experientes. É o lugar para você ir e encontrar esses jogos e alguém lhe explica, você senta e está jogando. Com essa moda dos planos, parecido com Netflix, essas coisas, você faz um plano também para usar durante um ano, alguns meses, poder alugar e levar para casa, né? E por último, eles combam esses espaços muito agradáveis de jogos de mesa, os jogos de tabuleiro, com o cardápio de lanchonete, né, de hambúrguer, comida, né? Comidas e bebidas também, para enquanto você estiver jogando, poder também encher a barriga um pouquinho. Unir o útil ao agradável. O útil ao agradável. Não à toa eu escolhi você por se tratar de uma pessoa muito importante para o ramo dos jogos. Você trabalhou com tradução de manuais. Isso. Por que isso é importante para os jogos aqui no Brasil? No começo, por volta de... Já tem um tempinho que as editoras brasileiras estão conseguindo trazer um número muito maior de jogos importados.
todos esses jogos que a gente está vendo aqui, com raras exceções, esse aqui é de um autor nacional, esse Quartz, esses menores também, mas a maioria são jogos que um dia foram importados, que alguém trouxe e teve a preocupação de deixá-lo todo em português, para não só traduzir o manual. Muitos jogos não têm dependência de idioma, então só o manual traduzido você joga tranquilamente o jogo, mas também traduzir cartas e outros acessórios que possam existir no jogo para deixar totalmente em português. O resultado é uma maior inserção no jogo, né? Você fica por dentro. Tem muitos jogos que envolvem temática de fantasia, então tem histórias sendo contadas. A inserção, né? A integração com o jogo fica muito maior na nossa língua, até porque não é todo mundo que vai dominar, às vezes, o inglês ou o espanhol de um manual que estiver numa língua estrangeira, né? Então, o motivo é esse. Existem eventos sobre jogos? Isso, existem sim. No Brasil, um dos maiores eventos é o chamado Diversão Offline, que acontece uma vez por ano em São Paulo. Começou, se não me engano, começou sendo no Rio, teve uma época que acontecia nos dois lugares e hoje em dia passou a ser apenas em São Paulo. O que é o Diversão Offline? São 2 dias, são 2 ou 3 dias, onde as editoras levam seus jogos para apresentar para o público, né? As mesas ficam os jogos ficam armados, quem quiser senta, joga, faz negócios, conversa com os autores, pega um autógrafo, você tem esse contato direto com o que acabou de ser lançado ou com o que vai ser lançado. Aqui no Nordeste, nós temos algo extremamente interessante nesse sentido, que é o Spa de Jogos, que é um encontro, aí é uma pegada um pouco diferente, que é um encontro para se jogar jogos durante 4 dias, que a cada 6 meses acontece numa cidade diferente aqui do Nordeste. Não aconteceu por causa da pandemia em 2020 e 2021, mas vai acontecer agora no final de setembro em Maceió. Mais uma edição, já é a 8ª ou é a 9ª edição do Spa de Jogos do Nordeste, que é esse grande encontro, e aí as pessoas se revêem, vêm pessoas do Brasil inteiro, embora o público-alvo acaba sendo as pessoas aqui do Nordeste, né? Mas já existem feiras, só para fechar. No exterior, por exemplo, uma das mais conhecidas acontece na cidade de Essen, na Alemanha, que vai acontecer agora em outubro. Aí é um espaço enorme, com mais de 1.000 lançamentos, estandes, é uma coisa gigantesca, que aí pessoas da Europa inteira, às vezes até de fora da Europa, visitam, né? E é a feira mais popular que existe, a feira de Essen, na Alemanha, de jogos. Interessante. E para quem quer trabalhar com jogos, existem funções diferentes? Pronto, como as editoras já faz tempo que saíram do amadorismo, antes, coisa de 10, 15 anos atrás, às vezes quem queria lançar um jogo era responsável por criar, escrever as regras, revisar, fazer a arte, fazer a caixa, buscar uma gráfica. Hoje em dia esse caminho já está dividido em vários profissionais que atendem isso aí, desde revisores de regra, estúdios criativos que são criados para que um profissional da arte gráfica desenvolva a arte do jogo. Então eu levo só a minha ideia, eu faço como eu achar melhor, um desenhozinho bem rústico, que alguém vai transformar isso ainda na arte maior do jogo. Então você precisa de designers, você precisa de ilustradores que trabalham com peças 3D, você precisa ter essa parte da produção da gráfica, tradutores e revisores são pessoas muito antenadas na questão da nossa língua portuguesa. Enfim, aí vem o pessoal que gosta de trabalhar quando o jogo está pronto, no marketing, na propaganda, no lançamento do jogo. Hoje em dia uma das formas escolhidas para se lançar o jogo é através do financiamento coletivo, que está muito na moda, né? Você cria um jogo, joga lá, as pessoas acreditam na ideia, pagam por ele, o jogo é financiado e você tem um período de 2, 3 meses para produzir e entregar esse jogo, né? É outra técnica usada hoje em dia. Então já existe hoje em dia um grupo maior de profissionais trabalhando nessas áreas que eu citei aí, nessas tarefas, né? Na sua opinião, qual a importância de se ter um hobby desse no seu lar? Olha, eu sou, né, até assim dizer, porque sou apaixonado pelos jogos. Meus filhos jogam bastante comigo. Eu acho que, em poucas palavras,
seria você dar uma opção diferente, principalmente para essa garotada, para o jovem, para o adulto jovem. Além desse aspecto que a gente comentou, de você desenvolver o cognitivo, o raciocínio lógico, a capacidade de organização e resolver problemas, né? Hoje em dia tanto cobrado em sala de aula, essa questão de você se deparar com a dificuldade de ter que escolher outro caminho, né? Essa questão das escolhas. Por outro lado, tem todo o aspecto social da coisa, de você sentar em família ou com amigos, coisa às vezes raramente feita hoje em dia, e ter que realmente encarar, ter que lidar com o outro, estar em contato. Às vezes existem jogos que você se excita, você fica animado demais, você tem que trocar experiências, tem que combinar algo com o outro, essa interação é muito pesada, é muito forte, essa interação com outra pessoa. Então, esses são os benefícios. Hoje em dia, tantas tarefas, tantas coisas que a gente faz que antes eram coletivas, como às vezes ouvir música, aí as pessoas hoje ouvem com fone. O jogo não tem como você fugir disso. Você vai ter que sentar e interagir e saber quem é o outro ali e de repente gerar uma amizade, gerar um contato bacana para que a coisa flua, para que a coisa funcione. E eu acho assim, quem não conhece, quem quase nunca jogou, não tem como sentar e não gostar de uma partida de board game. Você vai ter às vezes seu estilo, ser algo mais simples, algo mais pesado, mas com certeza algo vai agradar nesse sentido. É muito bom, né? Eu jogo com os meus filhos, é uma coisa que a gente sempre faz, já é um hobby, já é um hábito quase diário lá em casa, né? Como outros hábitos que as pessoas têm, essa é uma das coisas que a gente mais faz. Pergunta capciosa. Você consegue escolher o seu jogo preferido? Porque tem mais de 130 mil jogos. É verdade. Olha, difícil. Eu tenho o meu top 5, top 10 que a gente faz de jogos, certo? Mas são muitos jogos, é o que você falou. Cresceu muito hoje em dia, diariamente tem jogos sendo lançados. Se eu pudesse dizer alguns, eu diria que eu gosto muito de um jogo chamado Terra Mística, tem um chamado Kailos, que são jogos muito bons, tem um chamado Catan, que se popularizou muito. Já joguei muito War na vida, quem não passou, né, pelo War, 8 horas sentado. Exatamente, pelo Banco Imobiliário, que também, Detetive, e os jogos que também já existem faz tempo, que promovem mais essa interação, como o Perfil, como Imagem e Ação. São jogos que envolvem mímica, por exemplo. Desenho, você tem que ter aquela habilidade manual, tem que ter a criatividade na hora para o que você vai fazer, jogo de cintura, Percepção. Tudo isso, percepção, né? Esse tipo de coisa. Mas esses são jogos que eu destaco. Esse é Daniel Portugal, um grande amigo. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Até a próxima. Legal, não é? E você? Que tal reunir a família e amigos para se divertirem com um jogo de tabuleiro? Ah, não sabe onde ir? Então eu vou te mostrar. Aqui na nossa cidade já existem luderias especializadas em jogos de tabuleiro que dispõem de um acervo para quem quer jogar. Por exemplo, temos o Vem Pra Mesa Jogos, situado no estacionamento do Shopping Via Direta. Aqui você pode chegar com sua turma e escolher qualquer jogo disponível. E não se preocupe se você não souber as regras do jogo. O local conta com monitores especializados que vão ensinar o jogo na hora para você aprender e já começar a jogar. E se bater a fome, ainda dá para garantir um lanche delicioso na lanchonete. A Vem Pra Mesa ainda tem um programa de assinaturas, onde o usuário pode alugar os jogos para levar para casa por uns dias, para jogar ainda mais. Ou se você quiser, na loja Vem Pra Mesa você pode comprar jogos e começar sua própria coleção de jogos. Você tanto pode comprar na loja física quanto na loja online. Em Natal também tem o São Jogue, que fica no Praia Shopping. Além dos outros locais que vendem jogos e realizam eventos como a Multiverso Geek e a Arena Geek, opções de diversões não faltam por aqui. Olha, que legal. E aí, quer jogar?
Música